Vamos mergulhar numa das histórias mais ricas e, ao mesmo tempo, mais complexas do nosso tempo, a da África do Sul. É a história de uma nação que nos leva às origens mais profundas da humanidade e que depois se torna num símbolo global de luta e de reconciliação. Muitas vezes ouvimos chamar a África do Sul o berço da humanidade. E porquê? Bem, a razão está nas descobertas arqueológicas absolutamente incríveis que foram feitas ali. Fósseis de antigos hominídeos que nos contam uma história com milhões de anos. E esta é a grande questão que nos vai guiar. Como é que este lugar, esta terra ancestral, que é, de certa forma, o ponto de partida para todos nós, se transformou num palco de conflito e de uma separação tão brutal? É exatamente isso que vamos tentar perceber. Para isso, organizamos a nossa viagem em 5 capítulos. Começamos nas raízes antigas, no berço da humanidade. Depois, vemos o choque do encontro colonial, a febre da revolução mineral. Analisamos o terrível regime do apartheid e, por fim, a inspiradora luta pela liberdade. E vamos então à nossa primeira paragem, o berço da humanidade. É importante lembrar que mas muito antes da chegada de qualquer europeu, esta terra já era habitada por povos incrivelmente diversos, com culturas e sociedades muito ricas. E atenção, quando falamos nisto, não é só uma força de expressão. Lugares como as grutas de Sterkfontein, por exemplo, têm provas físicas, fósseis, que contam a nossa longa jornada evolutiva. É a prova de que esta região é mesmo um ponto de origem fundamental da história de todos nós. E olhem para esta diversidade dos primeiros habitantes. Tínhamos os San, que eram caçadores-coletores e nos deixaram aquela arte rupestre incrível. Tínhamos os Khoikhoi, que já eram pastores e tinham sociedades um pouco mais hierárquicas. E mais tarde chegam os povos de língua bantu, que trazem consigo a agricultura e o domínio do ferro, chegando a construir reinos complexos e poderosos, como o de Mapungubwe. E agora, damos um salto no tempo para chegar a um ponto de viragem. O nosso segundo capítulo é sobre o encontro colonial. E foi, na verdade, uma verdadeira colisão de mundos, que deu início a uma luta terrível por terra e por recursos. Cronologicamente, a história desenrola-se assim. Em 1652, chegam os holandeses e montam uma base de abastecimento. Depois, no início do século XIX, os britânicos tomam o controlo. Em resposta a isto, entre 1835 e 45, os descendentes dos holandeses, os Boers, fazem o chamado Grande Trek, uma migração em massa para o interior do país. E aqui está, de forma muito clara, a raiz do conflito. De um lado, os Boers, também conhecidos como africanas, que só queriam ser independentes e não queriam saber das leis britânicas. E do outro, o Império Britânico, que queria expandir-se a todo custo. Eram 2 projetos completamente incompatíveis no mesmo território. E claro, é fundamental perceber que esta expansão não aconteceu em terra de ninguém. Pelo contrário, os colonos, tanto boas como britânicos, entraram em confronto direto com reinos africanos que já lá estavam, reinos poderosos como o famoso Império Zulu. Isto levou a guerras violentíssimas pelo controle da terra. E se a situação já era tensa, o que veio a seguir foi como deitar gasolina na fogueira. Entramos no terceiro capítulo, a Revolução Mineral. A descoberta de ouro e diamantes não só transformou a economia, como intensificou todos os conflitos que já existiam. O ponto de partida é este, 1866. A descoberta de diamantes em Kimberley. De repente, gente de todo o mundo corre para lá, numa busca desenfreada por riqueza. A região mudou para sempre. Mas se os diamantes foram à farisca, o ouro foi a explosão. Em 1886, a descoberta de uma das maiores reservas de ouro do mundo, no Witwatersrand, selou o destino da África do Sul. A disputa pelo controle daquela terra tornou-se ainda mais feroz. Como seria de esperar, esta rivalidade pela riqueza acabou em guerra. A Segunda Guerra dos Boers foi um conflito extremamente sangrento entre os britânicos e as repúblicas africanas. No final, os britânicos venceram e anexaram todo o território. E agora, vejam bem uma das consequências mais devastadoras disto tudo. Depois da unificação sob o domínio branco, foi aprovada a Lei da Terra de 1913. E o que é que esta lei dizia? Que apenas 7% do território ficava reservado para a população negra, que era a esmagadora maioria. Foi o início da expropriação legal e sistemática de terras, um ato que forçou milhões a tornarem-se mão de obra barata para as minas. Ora, este caminho leva-nos diretamente ao capítulo mais negro da história do país, o regime do Apartheid. A partir de 1948,
A segregação racial que já existia na prática tornou-se lei. Foi institucionalizada. Mas afinal, o que era exatamente o apartheid? A palavra em africâner significa separação. E era isso mesmo, um sistema de segregação racial legalizado, desenhado para garantir, em todos os aspectos da vida, a supremacia da minoria branca. E como é que isto funcionava na prática? Bem, o sistema tinha vários pilares. Primeiro, toda a gente era classificada por raça. Depois, havia um sistema de passos para controlar para onde é que os negros podiam ir. Foram criados os chamados bantustões, umas pátrias falsas para lhes retirar a cidadania sul-africana. E claro, a segregação era total em todos os espaços públicos, e até na proibição de casamentos ou relações entre pessoas de raças diferentes. Mas, como sempre acontece, onde há opressão, nasce a resistência. E o nosso último capítulo é precisamente sobre isso. A longa, difícil e inspiradora luta pela liberdade contra este sistema desumano. No coração desta resistência estava principalmente uma organização, o Congresso Nacional Africano, ou ANC. É curioso que o ANC foi fundado muito antes do apartheid, em 1912, mas acabou por se tornar no principal veículo da luta pela libertação. A forma de lutar foi mudando com o tempo. No início, a estratégia era o protesto não violento, petições, marchas, boicotes. Mas em 1960 tudo mudou. Aconteceu um massacre de Sharpeville, em que a polícia abriu fogo sobre manifestantes desarmados. Esse momento foi um ponto de não retorno. Ficou claro para muitos que a abordagem pacífica, sozinha, não ia funcionar. E foi em resposta direta a esta brutalidade que o ANC criou um braço armado, o Umkhonto weSizwe, que significa Lança da Nação. E quem era o seu líder? Um jovem advogado chamado Nelson Mandela. Foram precisas mais 3 décadas. Décadas de uma luta interna corajosa, combinada com uma pressão internacional cada vez mais forte, com sanções económicas e boicotes culturais, para finalmente conseguir derrubar o regime. Em 1994, a África do Sul realizou as suas primeiras eleições democráticas. E terminamos com esta reflexão. A África do Sul, sem dúvida, carrega cicatrizes profundas da sua história e, no entanto, a sua transição para a democracia e todo o seu esforço de reconciliação, mesmo com todos os problemas e imperfeições, continua a ser uma lição muito poderosa para o mundo. E a questão que fica no ar é esta: como é que uma nação que foi tão ferida e fraturada nos pode ensinar tanto sobre a possibilidade?